E vamos dar sequência então aqui à programação, né? E vamos seguir agora falando sobre a imigração, uma das maiores bandeiras de fato nessa campanha de Donald Trump. E vamos conversar agora sobre esse cenário justamente com Gustavo Nicolau, que é especialista em direito imigratório. Gustavo, prazer recebê-lo aqui no Fast News da Jovem Pan. Boa tarde. Muito boa tarde, Marcelo. Um prazer conversar com vocês da Jovem Pan. Prazer é nosso. Então, Gustavo, de fato, você acredita que haverá uma ação muito enérgica, não vai ficar só no discurso de campanha mesmo? Marcelo, eu sou advogado licenciado de imigração nos Estados Unidos. Então, eu acompanho esse assunto 5, 6 dias por semana, 8 horas por dia. Existe, Marcelo, e acompanho faz tempo, existe uma diferença, né, entre a bravata da campanha e a realidade burocrático-administrativa da vida cotidiana de um administrador. É evidente que alguns princípios, algumas linhas de pensamento serão colocadas em prática. Só que isso encontra limites, encontra barreiras na realidade da vida. Então, te dou 2 exemplos. A deportação não é um procedimento simples. Ao contrário do que muita gente pensa, não basta você colocar 2 algemas, colocar a pessoa no avião e despachá-la pelo aeroporto. Não funciona assim. Existe um juiz de imigração, existe um devido processo legal, existe corte migratória. Isso está acima do presidente. São normas federais e constitucionais que garantem essa proteção ao ser humano, ainda que ele não seja americano. Então, há limites para o que um presidente pode fazer. E isso vale para os 2 lados, óbvio. Se fosse o outro lado, também haveria limites para a bravata que foi dita durante a campanha. Isso vale para os 2. No que se refere a trazer imigrantes qualificados para os Estados Unidos, isso não só não deve diminuir, como deve aumentar. Os Estados Unidos, Marcelo e Bruno, têm uma economia de 30 trilhões de dólares. Só a título de comparação, a do Brasil não passa de 2. Essa economia de 30 trilhões de dólares sugou toda a mão de obra disponível no mercado americano, especialmente a mão de obra qualificada. De modo que os Estados Unidos precisam desesperadamente trazer mão de obra qualificada, e é por isso que 200 mil green cards são expedidos todo ano, de maneira ininterrupta, seja um governo republicano, seja um governo democrata. Exatamente. Então, agora eu queria que você respondesse a pergunta do Bruno Pinheiro. Bom, eu quero tirar uma dúvida com o senhor. A gente está acompanhando, tem um receio sobre essa volta, uma deportação. O senhor já comentou muito bem que o discurso de campanha é a realidade é outra, mas se essa deportação acontecesse hoje, qual é o comportamento, o tipo de pessoa que está nos Estados Unidos de forma irregular? São estudantes, são pessoas que saíram daqui e foram para essa região para tentar uma oportunidade do emprego melhor, uma qualidade de vida? Qual era realmente o objetivo, a expectativa dessas pessoas em estar nos Estados Unidos? Bruno, há um sem número de fontes, há um sem número de origens que levam a pessoa a ficar ilegal nos Estados Unidos. Há pessoas que vieram fazer um doutorado com visto de estudante já aí do Brasil, entraram pela porta da frente. E algum procedimento errado, algum conselho errado, algum formulário errado, não raro essa pessoa entra no que se chama de unlawful presence, na presença ilegal. Há pessoas que cruzaram o Rio Grande, que estão também em unlawful presence igualzinho. Há pessoas que entraram como turista e, passados 6 meses que lhe foram concedidos, continuam em solo americano, ignorando aquela autorização de 6 meses. Tem um sem número de situações que levam a pessoa a ficar ilegal em solo americano. Acontece com frequência. Agora, daí a isso gerar um processo de deportação, existe um hiato, existe a necessidade de algum fato. O mais comum é algum ato criminoso, um fato tipificado na lei como crime e que engatilha, então, um processo imigratório de deportação. Então, não é, um desespero da pessoa que está ilegal ser deportada no dia seguinte, mas sim, é óbvio, uma ameaça
que paira como uma nuvem negra na cabeça dessa pessoa, que isso pode se desengatilhar a qualquer momento, né? Há problemas mais cotidianos. A pessoa que está fora de status em solo americano, ela não consegue, em alguns estados, tirar uma carteira de habilitação para dirigir, não consegue uma permissão formal de trabalho, não tem um Social Security, o equivalente ao CPF, a Seguridade Social Brasileira, de modo que há empecilhos práticos na vida da pessoa. E sim, essa ameaça, ainda que não imediata, ainda que não é para amanhã, de um processo de deportação. Gustavo, com toda a sua experiência, então, portanto, aí nos Estados Unidos, a gente observa, né, que há um movimento parecido também, não apenas nos Estados Unidos, na Europa, essa repulsa com a entrada ilegal, evidentemente, a gente falando, como você colocou, são várias as possibilidades de vistos, inclusive, para aqueles que possuem condições, que de fato vão exercer uma profissão, vão estudar, ou seja, o país não é fechado, evidentemente, para ninguém. Ele só não aceita, evidentemente, essa etapa já começar de uma maneira errada. Mas qual que é o sentimento, de fato, em relação ao americano? A gente observa, né, nós tivemos exemplo também lá do parlamento britânico de levar os imigrantes, colocarem no avião e levar para Ruanda. Então, cresce de fato esse sentimento contra a imigração, principalmente focada nessa imigração ilegal? Marcelo, eu acho que eu estava aqui, já morava na cidade de Chicago, onde eu cursava a faculdade de Direito, quando, então, o Trump ganha da Hillary em 2016. Naquele momento, houve o mesmo frenesi, houve o mesmo rumor, o mesmo medo de todos. E, em termos práticos, o que o Donald Trump fez de concreto em 2017 e 2018? Ele mandou um projeto de lei quintuplicando o número de green cards baseado no mérito, baseado na carreira da pessoa. Então, é assim que ele pensa, é assim que o seu eleitorado pensa. Os Estados Unidos, mais do que querem, mais do que acolhem e necessitam de bons profissionais qualificados para alimentar, né, esse mercado gigantesco que é o mercado americano. Eu percebo claramente que o americano pode ser do interior do Texas, do interior do Kentucky. Ele é muito aberto e muito favorável para uma imigração de qualidade, para uma imigração de pessoas com faculdade. Imagine só, Marcelo, 70% dos americanos não vão para a faculdade. Isso é dado do censo americano. Então, eles precisam dessa mão de obra qualificada. O que o americano, e as eleições na Pensilvânia, Michigan e Wisconsin demonstraram isso, o americano realmente se incomoda porque ele se formou no high school, por exemplo, e abriu uma pequena empresa de limpeza de calçadas. Este americano, ele observa um venezuelano chegando aqui, chegando como turista, pedindo uma ordem de proteção imediata, recebendo work permit, recebendo social security e, seja bem-vindo, você é meu novo concorrente no meu business de limpar calçadas. Isso faz com que os preços diminuam. Então, o americano lá do interior, com menor estudo, percebeu essa concorrência de uma imigração não qualificada. Agora, veja, um grande médico da Índia, um excelente engenheiro do Paquistão, ele não vem competir com o eleitor do Trump. Pelo contrário, ele vem exercer cargos que estão em aberto, precisando de pessoas e que a sua ocupação, Marcelo, gera empregos. Um profissional de TI, um engenheiro de TI bem qualificado, qualquer estudo demonstra que ele gera 10 empregos nos Estados Unidos. Então, sim, me parece que essa eleição deixou muito claro, por um lado, os Estados Unidos precisa e busca imigrantes qualificados, e não quer aquele imigrante que vem a qualquer custo pela fronteira como turista e fica ilegal e vai deixando a vida levá-lo, sendo um novo competidor do americano. Bruno Pinheiro. Esse retorno agora, doutor, como fica? O senhor disse que, claro, não existe uma preocupação imediata sobre essa deportação, mas os custos, isso é feito pelo governo americano? Esse retorno até o local? Se falando aqui no caso do Brasil, o retorno é um custo do governo?
A depender do país, existem tratados para a deportação e, inclusive, no que se refere ao Brasil, né, qualquer empresa aérea brasileira que queira operar em solo americano, ela tem um tratado, ela tem um convênio com o governo americano para assentos em suas aeronaves que estejam vazios, sejam utilizados pelo governo americano para devolver as pessoas para o seu país de origem. Então, depende muito do país, depende da companhia aérea, tem 1000 regulamentos, mas a maioria dos casos é assim. Para você ter uma companhia aérea que consiga pousar num aeroporto americano, uma das exigências é que os assentos vazios do seu voo de volta, eles possam ser ocupados pelo governo americano para esse tipo de situação. Doutor, para a gente deixar claro de fato, então, né, o senhor até citou, né, aquilo que lá atrás Trump fez e agora ele está retornando, porque houve de fato, a distância a gente observa uma polarização, né? Até no Brasil aqui, porque de fato a gente vive uma polarização muito grande aqui nas últimas eleições e até mesmo no acompanhamento das eleições norte-americanas nós tivemos também torcida aqui para um lado para o outro, lamentações de um lado, lamentações do outro, mas na prática, o senhor que já viveu aí o governo Trump, toda essa histeria e tal, quer dizer, ele tem também seus limites aí naquilo, isso que o senhor falou. Uma coisa é a campanha, como é aqui também no Brasil. Depois que a pessoa senta na cadeira, a realidade é muito diferente? Marcelo, é para isso que é por conta disso que nós, né, operadores do direito, temos tanta admiração por um homem chamado Montesquieu, né? Este homem solucionou este problema. Ele criou uma separação de poderes, mas não é só uma separação de poderes. Ele criou um sistema no qual um poder limita o outro, né? E os Founding Fathers aqui nos Estados Unidos, há 200 anos, aprimoraram, lapidaram através do sistema que se chama de freios e contrapesos. Então, uma pessoa que é eleita numa república, ela é eleita, mas já com limitações impostas pelo parlamento e pela Suprema Corte, os quais também são controlados entre si pelo Poder Executivo. Então existe uma teia protetiva, porque qual é a ideia, Marcelo? Evitar que um Trump ou, vamos imaginar, um Bernie Sanders, pessoas em teoria da extrema de seus espectros políticos, possam assumir um governo e atuar como reis. Então a ideia era exatamente isso, o sistema foi feito para coibi-los, para colocar limites e para que não haja reis e imperadores numa república. E tem funcionado bem. É por isso que a gente tem que, apesar das mazelas, a gente tem que ter um certo respeito, né, e uma admiração por esse sistema de freios e contrapesos. Aí o Marcelo me diz, puxa, mas está cheio de defeitos. E eu respondo, sim, mas é o melhor que a gente conseguiu fazer até agora, um sistema que se balanceie. Eu publiquei um artigo no jornal Estado de São Paulo onde eu disse exatamente isso. O Trump eleito ou a Kamala eleita, não esperem grandes revoluções do dia para a noite. Eles têm limitações, eles têm limites. E mais importante do que os freios e contrapesos, Marcelo e Bruno, existe uma limitação da realidade. Um candidato eleito presidente, na primeira reunião com o Departamento de Imigração, ele faz uma pergunta: o que aconteceria se eu fechasse a imigração americana? E a resposta é, imediatamente aconteceria um estrangulamento da economia americana. Porque imagine um carro enorme, gigante, de 30 trilhões, que é um trator a economia americana, o combustível dessa economia, a gasolina, é a imigração, é a mão de obra qualificada. Porque a gasolina interna acabou, a mão de obra interna está tudo empregado. Então, eles precisam desse combustível para a economia continuar girando. Imagina, Marcelo, uma economia que é maior do que a Europa e a América Latina somadas. É a economia americana. A Califórnia tem um PIB 2 vezes maior do que o PIB do Brasil. Um estado americano. Isso é uma economia que precisa de mão de obra. E esse ponto é muito importante. O Trump não só falou, mas ele fez. Ele mandou um projeto de lei quintuplicando esses green cards baseado no mérito, exatamente o que eu faço no meu escritório. Eu trago pessoas qualificadas do Brasil para ganhar o green card nos Estados Unidos. E a gente viu no período que ele foi presidente um aumento, uma facilitação, uma agilização desse tipo de imigração qualificada.
Conversamos com o especialista em direito imigratório, Gustavo Nicolau, trazendo aí, ele que reside nos Estados Unidos, todos os bastidores e também todo o seu sentimento em relação a essa questão fundamental que dominou, de fato, a campanha norte-americana. Muitos alegam até que foi decisiva em favor de Donald Trump. Gustavo, muito obrigado pela sua participação conosco aqui na programação da Jovem Pan. Um prazer, bom dia para vocês. Muito